Compreender o desenvolvimento científico da psicologia enquanto área de conhecimento no século XX, ele requer da gente entender algumas noções gerais de ciência. Então, a primeira delas foi a própria ideia do que é um método científico. Outro aspecto são alguns conceitos centrais na compreensão dos fenômenos com os quais a gente lida. E um desses conceitos é o próprio conceito de variável, como uma contribuição importante que, em especial, foi sistematizado nas ciências a partir do trabalho de Galileu, e na psicologia o Kurt Lewin foi quem descreve isso pela primeira vez num texto orientado agora para a ciência psicológica. Então vamos começar pelo princípio. A gente tem algumas figuras históricas importantes na compreensão da natureza, e uma delas certamente é Aristóteles, que dizem é o homem que lançou as bases da compreensão do universo à nossa volta, da maneira como hoje a gente ainda raciocina sobre os fenômenos da natureza. O que não quer dizer que é um elogio, no sentido de que a gente está fazendo isso bem à maneira aristotélica. Talvez muito pelo contrário, a gente já vai entender isso por quê. E uma outra pessoa que foi paradigmática para a gente, para compreender fenômenos, foi o Galileu, que trouxe uma contribuição então que avançou em relação à maneira pela qual Aristóteles sistematiza as formas como a gente lida com os fenômenos à nossa volta. E qual que é a distinção então na concepção que esses dois autores trazem para a gente? Vamos raciocinar um pouquinho assim, olha, eu queria que vocês imaginem que nessa vida o que você faz pode estar certo ou pode estar errado. Tudo bem? Essa distinção é o que a gente conhece por dicotomia ou dicotomia aristotélica, que é basicamente o fato de que a gente raciocina categorizando as informações em classes. Então, isso está certo ou está errado. Tá? Algo é alto ou é baixo? É bonito ou é feio? É moral ou imoral? É ético ou antiético? E assim por diante. Então nós raciocinamos em grande parte os fenômenos à nossa volta de uma maneira dicotômica. Tá? E quem sistematiza essa forma de pensar a natureza foi Aristóteles, que nos explicitou a maneira tal como o homem à sua época e ainda hoje pensa a natureza à sua volta. Vamos olhar um outro exemplo. Pense o seguinte, o fenômeno de saúde. Ou você tem saúde ou você está doente, não é isso? Dentro desse raciocínio também dicotômico, é difícil, muitas vezes, a gente imaginar certos fenômenos que são um pouco limítrofe. Então, o exemplo mais clássico é pensar a própria temperatura corporal. Imagine que você está com 36 graus e meio. Muito provavelmente você me indicaria, meu estado, olhando para a minha temperatura, é de saúde. Se a gente pensar alguém com 42 graus agora, fervendo de febre, está doente, né? Ou está quase morrendo já porque está muito quente. Mas e se a gente pensa o tal do estado febril, o 37 graus, 37,5? Isso é saúde ou é doença? Difícil para a gente localizar dentro dessa forma dicotômica aonde estaria isso. Um raciocínio mais interessante, talvez, para pensar isso, fosse pensar que talvez saúde ou doença não sejam duas coisas, duas categorias à parte, mas talvez a gente pudesse raciocinar na ideia de que existe uma variável saúde que pode variar em graus, desde as melhores condições de saúde até as piores condições de doença. Tudo bem? Então isso é uma forma de raciocinar agora não mais dicotômica, mas raciocinando no contínuo da complexidade dos fenômenos da natureza. Tudo bem? Então agora o problema para a gente não é mais discutir se está aqui ou se está aqui, mas é o grau em que eu tenho saúde. Então esse raciocínio já avança enormemente na maneira pela qual a gente enxerga os fenômenos à nossa volta. Vamos complexificar isso aqui um pouquinho mais. Então uma coisa é a gente pensar agora as coisas num contínuo de variação, e daí vai surgir o nome de variável, ou pensar inclusive que certas variáveis, dependendo do recorte de análise que a gente faz, são conjuntos ou sistemas integrados de variáveis que constituem algo mais complexo. Então, o que a gente está vendo aqui? Só para ilustração, a gente tem aqui 3, 6, 7, 8 variáveis que talvez constituam um conjunto que a gente chama de saúde. Então, olha agora o problema. A ideia de variável como algo que varia em graus, mas que também, dependendo do recorte de análise, não é um grau de variação, mas um sistema integrado de variação entre múltiplas variáveis que constituem um fenômeno. Então, agora olha a maluquice. Ou eu raciocino de maneira dicotômica, ou eu enxergo contínuos de variação dos fenômenos, ou eu enxergo o sistema no qual os fenômenos se inserem e as múltiplas variáveis que os constituem. Esse aqui é o exemplo, a ideia básica que o Galileu trouxe para a gente, para entender um pouco a complexidade dos fenômenos. Vamos dar um exemplo quanto a isso. Imagine que você, a princípio,
ter um monte de coisa que está legal, mas com pequenas variações no índice seu, por exemplo, glicêmico, talvez o fato de você simplesmente sair de um grau que é saudável, mas caminhar em direção a outros graus que ainda seriam considerados saudáveis, mas o fato de você ter variado no grau em que essa variável ocorre, isso já fosse motivo suficiente para o seu médico indicar que você faça algo a respeito. Cuide mais da alimentação, da sua atividade física e por diante, para evitar que esse processo de variação continue em direção a um lugar ruim. Se a gente quer discutir as bases de uma ciência que trabalha com prevenção de problemas, isso é crucial em termos de entendimento, porque nos torna muito sensível às pequenas variações que os fenômenos apresentam. Então, esse tipo de concepção nos avança em termos de graus de complexidade de entendimento dos fenômenos à nossa volta. Então, a contribuição de Galileu, entre obviamente muitas outras que não está em pauta aqui, mas possibilitaram, pelo menos nesse aspecto, a enxergar o mundo de uma maneira mais complexa e mais precisa. Então, eu enxergo melhor os graus de complexidade dos fenômenos em graus de precisão nunca antes enxergados na natureza. E aí a ideia de que os fenômenos da natureza passam de maneira muito clara a não ser mais monolíticos, ou seja, terem bordas muito definidas, então isso é saúde, isso é doença, isso é certo, isso é errado, mas que cada um desses conceitos se refere a um sistema de variáveis em interação, complexo por definição, e que nós precisaríamos lançar a mão de estudo e aprofundamento para poder compreendê-los, né? Então, metaforicamente, em termos gráficos, uma coisa é olhar para um fenômeno com as bordinhas bem desenhadinhas, e outra coisa é olhar para um sistema integrado de múltiplas coisas que estão, a partir dessa interação, produzindo certas decorrências no mundo no qual se insere. Tudo bem? Então vamos tentar sistematizar um pouco o conceito. Então o que a gente está chamando aqui de variável? Olhando definições do dicionário, variável é algo que varia em graus, né? É uma unidade de algo que é observado, então dependendo do teu recorte de análise, o que você observa, nós nomeamos como variável, e é a unidade que faz parte de um conjunto que poderia ser também chamado de aspectos ou dimensões de algo. Então sempre lembrar isso. Ninguém estuda uma variável per se, mas em especial uma variável em relação a um sistema no qual ela está inserida, né? Então são unidades que constituem algo mais complexo, que é um conjunto de variável ou a própria noção de sistema. Então a variável como aquilo que varia em graus, conjunto de variável como essa interposição ou essas relações entre variáveis de um fenômeno natural, e o grau de uma variável como o grau em que uma determinada variável de um sistema ocorre em relação a algum fenômeno. Tudo bem? O que é interessante notar? Não faz sentido a gente rotular fenômenos da natureza. Isso é uma variável, isso é um grau de variável, isso é um conjunto de variável. Porque isso sempre vai depender do tipo de recorte de análise que a gente faz. Por exemplo, para um cientista social, talvez algumas coisas sejam variáveis, e para um psicólogo isso seja um conjunto de variáveis. Por exemplo, existem escalas que simplesmente perguntam para as pessoas o quanto você é feliz, muito, pouco, sei lá o quê. Talvez para alguém que faz um survey, que quer olhar o estado geral de felicidade de uma população, ele chama isso de uma variável. Mas provavelmente um psicólogo que estuda processos psicológicos, falar de felicidade provavelmente se refere a um amplo conjunto de variáveis. Muita coisa constitui o que genericamente alguém vai chamar de felicidade. Outro exemplo, algo que para um psicólogo pode ser uma variável, pode ser um conjunto para outra variável, do tipo classe econômica. Para um psicólogo, talvez se ele está querendo fazer um estudo em relação à população classe A, B, C, D e E, talvez seja uma variável, mas para um economista, talvez isso seja um amplo conjunto de variáveis que abrange muitas coisas e por diante. Ou seja, a noção do que é variável conjunto depende do recorte do observador. Dependendo de como você está se posicionando em relação ao fenômeno, uma coisa vai ser um grau, uma variável, ou um conjunto de variáveis, sempre dependendo, de novo, de onde você observa, de qual é a posição do observador em relação ao fenômeno, né? Olhando para um exemplo simples, se a gente pegar uma cadeira, por exemplo, para nós é um negócio que a gente senta, então importa ela estar lá ou não estar lá. Então ela para nós é uma variável. Agora, para um arquiteto ou para quem constrói uma cadeira, muito provavelmente olha para várias coisas, do tipo o encosto, o assento, o pé, e cada uma dessas coisas ainda é constituído por múltiplas outras variáveis, né? Então, para quem está preocupado em entender esse fenômeno aqui, construí-lo, lidar com ele, muito provavelmente a noção de sistema de variáveis é algo importante para a sua compreensão. Tudo bem? Então a gente tentou fazer um apanhado geral, olhando para a ideia de variável, como algo que varia em graus, que está sempre envolvido no sistema, e que é o recurso básico sobre o qual a gente olha para os fenômenos à nossa volta.
Não tem como a gente se relacionar, se pôr em relação a um fenômeno, sei lá, felicidade, bem-estar, depressão, ansiedade, seja lá o que for, sem enxergar as múltiplas variáveis que constituem esse fenômeno e o sistema no qual eles fazem parte. Então, esse conceito é instrumental para o cientista por causa disso. Ele é o que nos ajuda a observar ou entender o sistema de relações nos quais a gente se insere ao estudar um dado fenômeno. E aí, novamente, fica a dica de que quem quiser entender mais sobre isso, com mais sofisticação, muito além daquilo que a gente acabou de discutir, faça o exercício que está disponível para vocês no Moodle, tá bom? Um abraço, bons estudos!